Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por este momento em que podemos aprender da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que sejamos, pedimos a Tua ação através do Teu Santo Espírito. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O tema da lição de hoje é criação e palavra, meios de conhecer a Deus. No versículo 2 que nós lemos desse capítulo, aliás, desse Salmo 19, temos: um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. No mundo antigo, antes da era cristã, os gregos elegeram as 7 maravilhas do mundo. Eram elas: o farol de Alexandria, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o jardim suspenso da Babilônia, o mausoléu de Halicarnasso e as pirâmides de Gizé. Em 2007 foram eleitas as 7 maravilhas do mundo moderno: o Coliseu, na Itália, a cidade maia de Chichén Itzá, no México, Machu Picchu, no Peru, o Cristo Redentor, no Brasil, a Muralha da China, as ruínas de Petra, na Jordânia, e o Taj Mahal, na Índia. Todas essas obras são sem dúvida admiráveis, grandes maravilhas criadas pelas mãos humanas. Além dessas, há outras e maiores maravilhas feitas sem a participação humana, mas feitas por Deus e para a contemplação da humanidade. Falamos da criação. Observamos assim que no decorrer dos séculos da história da humanidade, grandes construções foram edificadas, foram feitas. E hoje, cada vez mais, construções maravilhosas são realizadas em todo o planeta. Entretanto, há maravilhas que não foram criadas pelo ser humano. São maravilhas da natureza que Deus criou em nosso planeta. É maravilhoso observar a criação de Deus como a maior maravilha que supera qualquer outra maravilha humana. Criação em palavra, meios de conhecer a Deus. Existem muitos meios de nos encontrarmos com Deus: a oração, a leitura e o estudo da palavra, os louvores e muito mais. Com certeza, o livro dos Salmos é um importante instrumento para nos aproximar da presença do Senhor, porque ele nos ensina sobre louvor, adoração, oração sincera, quebrantamento e confissão de pecados, vida santa e outras formas de nos achegarmos a Deus com o coração puro e sincero. Realmente podemos nos encontrar com Deus através de todos esses elementos, esses instrumentais abençoados. Entretanto, precisamos ter um estilo de vida na qual nos achegamos a Deus com o coração puro e sincero. Deus sabe que, infelizmente, como seres humanos falhos e perfeitos pecadores,
pecamos com pensamento, palavra e obra. Assim, no livro de Salmos, temos muitos temas importantes para a nossa vida devocional, para a nossa vida enquanto ser humano e membros da Igreja Terrena de Jesus. O Salmo 19 nasceu no coração de um adorador, de alguém que antes de falar sabia contemplar. E por isso mesmo reconhecia os grandes feitos de Deus na criação. Sendo esse salmo escrito por Davi, podemos imaginá-lo em meio ao pastoreio, contemplando o mundo ao seu redor. Provavelmente foi um desses momentos que nasceu este cântico, que exalta o poder de Deus na criação e em sua palavra. Que maravilha saber que Davi teve Deus como fonte de inspiração ao ver parte da sua criação e assim deu esse testemunho através desse salmo tão conhecido. Deus tem sido a nossa fonte de inspiração sempre, para que possamos dar testemunho do que Ele é em nossa vida. O salmo está dividido em duas partes. A primeira fala do agir de Deus na criação, versículos 1 a 6. E a segunda reconhece esse mesmo agir em sua palavra, versículos 7 ao 14. Essas são maneiras de expressarmos nosso louvor a Deus, declarando suas obras, anunciando sua palavra e agindo a partir dela. Essas ações, além de exaltar a glória e o poder de Deus, contribuem para o fortalecimento da nossa fé. Sempre quando meditamos na palavra do Senhor, meditamos nos salmos, nós estamos fortalecendo a nossa fé em Deus, porque precisamos muito. Vivemos num mundo caótico e perturbado, que traz violência, sofrimento, estresse na vida das pessoas. Não somos imunes a isso. E assim nos alimentamos com a palavra do Senhor, que nos ajuda a superar os momentos difíceis, nos dá força, ânimo, motivação, fé e confiança. Ao meditarmos nos feitos do Senhor, nos sentimos confiantes de que aquele que criou todas as coisas também pode, com perfeição, cuidar de nós. Mateus 6, 26 a 30, Jeremias 32, 17. Meditar na palavra de Deus traz alegria e refrigério para a alma. Salmo 19, 7 a 8. Pois ela revela a sua glória e mostra a sua fidelidade. Realmente é importante nós refletirmos, nos alimentarmos com a palavra do Senhor durante a nossa vida devocional. As pessoas hoje leem de tudo. Leem jornais, revistas, gibis, mexem na internet, nos celulares, leem notícias, leem muitas coisas. A palavra do Senhor é muito importante para nos dar um posicionamento, maturidade, crescimento, aprendizagem, para que possamos viver, praticar, partilhar e compartilhar, viver e buscar mudanças para a sociedade que está enferma e precisa tanto de cura. A atitude de Davi nesse salmo foi de contemplação. Ao contemplar a grandeza de Deus e a manifestação do seu poder na criação, o salmista é levado a olhar para dentro de si e reconhecer o mesmo poder, operando em sua vida através da fé adquirida por meio da palavra. A fé que nós temos em Deus, a confiança, a certeza. Podemos observar que a palavra de Deus é a palavra que se revela em nosso íntimo. Temos uma vida devocional, buscamos aprender. Assim como Davi, em sua contemplação da criação de Deus, podemos também fazer essa contemplação. Ao olhar tudo à nossa volta, parte da criação de Deus, podemos reconhecer que Deus é Senhor soberano, tem nos abençoado e continuará nos abençoar sempre. Olhar e ver. José Saramago, em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, cita um provérbio: se pode olhar, vê; se podes ver, repara, que nos convida a olhar mais apurado e compromissado. Isso nos parece relevante quando diz respeito à palavra de Deus e às obras das suas mãos. Realmente, nós devemos não apenas enxergar tudo, devemos contemplar, ver, focar, compreender, refletir o que podemos aprender, o que pode ser parte da fonte de inspiração.
e a criação que Deus criou, que está à nossa volta. É um exemplo que podemos agradecer a Deus e aprender quando contemplamos, vemos parte da criação de Deus. Contemplar aquilo que Deus fez e faz é algo tão importante que Jesus procurou ensinar essa prática aos seus discípulos e discípulas, quando os orientou a observar as aves do céu. Mateus 6,26. Embora muitas vezes olhemos para o alto, para uma árvore, ou mesmo diretamente para um pássaro, nem sempre estamos observando, reparando, vendo. No caso das árvores, a variedade dos formatos de folhas, a resistência em meio às tempestades de poluição, os frutos, tudo isso nos ensina muito. Realmente é importante que observemos isso. Vemos algo numa forma comum, mas não conseguimos enxergar o algo mais. E Deus deseja que nós enxerguemos esse algo mais, que é para o nosso crescimento e maturidade. Observar uma árvore hoje é tão comum, há por toda parte. Mas quando começamos a observar frutos na árvore, folhas verdes, observamos a resistência dela às ações do tempo, como tempestade, ventania, poluição, podemos aprender algo e colocar em nossa prática de vida, como estilo na nossa vida. Observar é notar detalhes, é refletir sobre a importância daquilo que se vê. Quando observamos a criação de Deus, nossa fé é renovada, pois os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Se observarem as aves, verão como Deus cuida delas e entenderão que Ele também cuida de vocês. Mateus 6:30. É algo interessante que observamos aqui, quando Jesus pede para as pessoas observarem uma ave no céu. Da mesma forma, devemos observar a ação de Deus, a intervenção de Deus na existência, na história de sua criação, da humanidade. Embora muitas pessoas rejeitem, não queiram observar isso, nós podemos, com todo cuidado, observar, contemplar a ação de Deus. Deus agindo sempre. Deus agiu no passado, está agindo hoje e sempre agirá. Este salmo nos ensina a contemplar a beleza de Deus na sua criação e a reconhecer o quanto sua palavra nos fez bem. Nos ensina a perceber que esta palavra nos chama para um encontro diário com Deus e que esse encontro pode acontecer através do louvor e adoração. Quando paramos para meditar em quão grande é o nosso Deus, Salmo 19, 1-6, como também por meio da santificação, quando permitimos que sua palavra nos transforme e nos santifique, Salmo 19, 7-14. Somos convidados e convidadas a ter um momento diário com Deus, uma busca, uma contemplação, uma vida devocional, na qual buscamos Deus como nossa fonte de inspiração para o dia a dia. Sabemos que cada dia temos uma jornada de trabalho, de estudo, de atividades, tarefas costumeiras, rotineiras, e sabemos que precisamos de Deus diante de tantos problemas, dificuldades e lutas que temos enfrentado. E é Deus nos agraciando, nos abençoando. Podemos aprender, colocar em prática e compartilhar, trazer uma novidade de vida na sociedade, no mundo em que vivemos. Reconhecer, reparar e cuidar. A palavra reparar, como muitas da nossa língua, é polissêmica, isto é, possui mais de um sentido. Reparar, além de perceber os detalhes, significa consertar, restaurar. Isso é muito importante. Reparar. Devemos buscar reparar, consertar, nos corrigir a cada momento. Assim como fazemos com uma parede, um muro, devemos ter esse cuidado também na nossa vida íntima, na nossa vida de testemunho na face da terra. O que observamos na natureza é que o Deus grandioso a quem servimos, com seu poder e por meio de sua palavra, criou todas as coisas com perfeição. Eu vi e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10. Porém, observamos também que o ser humano, sua mais perfeita criação, tem destruído e assim menosprezado aquilo que Deus tão perfeitamente criou, rejeitando as próprias palavras do Criador, que deu ordem ao ser humano para que cuidasse da natureza.
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Deus amou o ser humano. Deus deu uma ordenança para o ser humano: cuidar da criação na qual Deus o colocou. Infelizmente, o ser humano não está cuidando do mundo, do meio ambiente, do mundo em que vive. Isso tem trazido consequências atuais e também para os que vierem, para os nossos descendentes. Deus, quando criou tudo, viu que era bom, disse que era bom. Infelizmente, o ser humano está tornando esse mundo um mau local de existência para viver, que afeta a existência humana da humanidade. Devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso, porque Deus deseja o bem para a humanidade, que ele viva uma vida saudável. Infelizmente, o nosso mundo está doente, está enfermo pela ação humana. Deus nos deu a tarefa de administrar e zelar por este mundo, que é dele. Salmo 24:1. Somos apenas mordomos da criação, ou seja, podemos usufruir de toda obra criada, mas com a responsabilidade de cuidarmos dela. É parte da nossa missão individual e coletiva cuidarmos da criação de Deus, preservando o meio ambiente, assumindo um novo comportamento, adotando novos hábitos, práticas sustentáveis, lembrando que nossas ações testemunham a nossa fé. Faz parte do estilo da nossa vida, da nossa fé, da ordenança de Deus, cuidarmos e zelarmos deste mundo em que vivemos, para que haja futuro para a humanidade. Porque destruindo esse mundo, não haverá futuro para a humanidade. E Deus deseja que nós sejamos mordomos, cuidemos do meio ambiente, cuidemos do nosso mundo, cuidemos da nossa vida, da nossa existência. Em nosso dia a dia, temos muitas oportunidades de valorizar a criação, através do cuidado, economizando água, separando o lixo e até repensando nosso consumo, a fim de produzir menos lixo, repensando o uso da energia elétrica, a frequência na troca de dispositivos eletrônicos e o descarte dos mesmos. Mas também podemos e devemos, como igreja, desenvolver ações de conscientização sobre a preservação do meio ambiente, junto à comunidade onde estamos. São ações que nós devemos refletir, pensar e colocar em prática para cuidar do nosso mundo. São ações possíveis. Isso ajuda o nosso mundo, isso ajuda a sociedade em que estamos inseridos, ajuda cada um de nós, ajuda o nosso próximo. Como mordomos e mordomas, Deus na face da terra, somos chamados e chamadas para preservar o nosso mundo, salvar o nosso mundo, curar o nosso mundo. Na equivocada concepção do que significa a afirmativa de que não somos do mundo, muitas pessoas se omitem diante de ações de preservação deste mundo. O fato de sermos sal da terra e luz do mundo nos convoca a uma missão integral. Isto implica no engajamento para a preservação do meio ambiente. Não falamos aqui de mais uma bandeira a ser levantada na militância, mas sim de uma relevante face da nossa ética cristã, do nosso testemunho. Salvar esse mundo é essencial. Não é porque a palavra de Deus diz que não somos desse mundo que nós vamos deixar esse mundo ser destruído, que nós vamos poluir esse mundo e não nos preocupar com ele. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? O que nós vamos deixar? Um mundo doente, enfermo, destruído? Não vamos deixar nada. Devemos tomar essa preocupação. Deus se preocupa com a criação, com esse mundo, e devemos nos preocupar com a criação de Deus, porque fazemos parte dela. Conclusão: nossos encontros com Deus são diários e acontecem de várias formas, inclusive admirando aquilo que Ele fez e faz. Contemplar a criação com os nossos olhos, e quem reconhece a grandeza do Criador, nos aproxima do Pai e nos eleva espiritualmente. Não podemos nos esquecer de que não há espiritualidade saudável sem práticas de misericórdia, amor e justiça. É nosso dever cuidar da criação de Deus, tanto de nossos irmãos e irmãs, quanto deste mundo lindo com que Ele nos presenteou.
Que possamos, em nossos encontros com Deus, nos rendermos à sua presença para contemplá-lo, assim como Davi o contemplou. Esse é o desejo de Deus, que vivamos no mundo, pratiquemos a misericórdia, o amor, a justiça e que possamos cuidar deste mundo que Deus nos presenteou. Imagine você receber um presente de alguém que te ama muito e você pegar esse presente e jogar fora, rejeitar, não aceitar. Isso fere a pessoa que lhe deu este presente. Imagine o que o ser humano, a humanidade, está fazendo com esse presente que Deus deu à humanidade, chamada de planeta Terra. Ao destruir, ao poluir, acabando com esse mundo, estamos destruindo, rejeitando este grande presente que Deus nos deu. E Ele conta conosco para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, trazer saúde a esse mundo que está enfermo, que está sofrendo. Certa vez, observei uma charge na qual havia o sol, como se fosse um médico, com estetoscópio, com as suas aparelhagens médicas, e diante dele estava a terra, estava triste, estava com aspecto de sofrimento, e o sol diz para a terra: lamento em dizer, mas você contraiu humanos. Infelizmente, a humanidade, o ser humano, está deixando a terra doente, e ela pode morrer, pode se acabar. Por isso Deus se preocupa conosco e quer nos abençoar, quer nos alertar, quer nos inspirar a termos esse estilo de vida, de fazermos algo para salvar este mundo e a humanidade. Um bate-papo. O que você mais admira na criação de Deus? Quanto tempo você costuma dedicar na observação da criação da natureza? De que forma temos feito diferença no cuidado com a criação? O que podemos fazer para contribuir com a preservação da natureza no nosso dia a dia? Ficam aqui essas perguntas, possamos responder. Havendo dúvidas, alguma pergunta, nos comunique para que possamos partilhar e compartilhar e aprendermos juntos e juntas e colocarmos em prática. Agradeçamos a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais este momento, por mais esta lição nesta hora, em que podemos aprender algo mais baseado na Tua Palavra. Assim te agradecemos o nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.